Alô, Roberto Motor. Fala! Fala! Atrás um pouquinho. Abaixa agora, abaixa, abaixa. Chegou ao fim a ambiguidade do poder revolucionário. Ok. Estivemos juntos em momentos de vitória, momentos de tensão. Nesta hora dramática, chegou ao fim a ambiguidade do poder revolucionário. Estivemos juntos em momentos de vitória e momentos de tensão. Nesta hora dramática, não podemos ocultar o fato de estarmos enfrentando nestes últimos dias uma séria crise interna. Mas estou confiante em que juntos, todos cheguemos a superar em curto prazo nossa difícil situação. Necessitamos de paciência e coragem. Antes de tudo, cumpre que olhemos para o passado, buscando acompanhar e compreender os fatos que nos levaram a este impasse. Todos sabem da conspiração contra o governo e afirmações nesse sentido já são do conhecimento público. Nesta hora, é meu dever não aceitar isso em silêncio. Estamos no momento crítico em que um golpe poderia estar se desfechando contra nós de qualquer direção e a qualquer momento. Esta é uma hora de ação e não de tristeza. Uma comissão estuda as origens das recentes desordens em nosso território e cidades, devendo apresentar conclusões quanto às medidas preventivas a serem adotadas a fim de evitar desastres maiores. Até agora, as medidas tomadas se justificam pelo agravamento da situação. Temos que admitir que aqui, como no resto do continente, existe uma concorrência de radicalismo demagógico entre as facções que ambicionam o poder. Estão querendo dividir o país. Agimos agora em defesa da segurança e da unidade nacionais. A esse desafio daremos a resposta concreta, enérgica e precisa de que lutaremos contra o que julgarmos o maior perigo para a nossa concepção de vida e para os princípios em que vocês acreditam. Temos ao nosso lado um exército, garantia da integração nacional, plenamente consciente da tarefa que cumpre, emanação direta da vontade do povo, lutando contra as tentativas de instauração de um poder político de falsas demagogias e pobres realidades que nos enfrenta com esse exército com pretensões de libertador de povos, comandado por uma oficialidade que ambiciona o poder como instrumento de prepotência. Quando assumi o poder, não havia nenhum plano de reforma, nem coisa alguma. Os chefes da revolução não puderam ver que o movimento não atingia seus objetivos para o povo, senão indo além de um mero desejo político de independência e abalando as raízes dos problemas econômicos e sociais. Sem uma democracia social, a democracia política não existe. O drama para um indivíduo, para um povo, consiste em ter ambições fora de qualquer proporção com os meios materiais de que dispõe para realizá-las. A falta de medida, a desumanidade, a cultura elementar, o imenso orgulho, a autossuficiência, tudo isso os condena ao fracasso. A própria natureza não tolera o excesso por muito tempo. Somos vítimas de uma perigosa ilusão no período de violência e de tragédia, como nenhuma outra nação já passou. Cometemos o erro de fazer as pazes com a oposição. O cerro se vai tão rapidamente. E quando menos espera, um impulso unifica tudo e surge uma nova alvorada. Alguns setores do governo julgam ter um direito exclusivo no campo de ação nacional
Mas não viram que todos os objetivos estabelecidos estavam fora da realidade. Depois havia escassez de dados básicos, sem os quais nenhum programa razoável poderia ser elaborado. Por volta de janeiro, anunciei a dissolução de todos os partidos e o confisco de seus bens, criando em seguida uma nova organização política e promulgando uma constituição provisória que colocou nas mãos de um comitê militar a suprema autoridade do país para os próximos 3 anos. Em junho, proclamei oficialmente a República Nacional. Em junho, proclamei oficialmente a República Nacional. Agora, todos vocês calcularam mal. Desconheceram minha habilidade como tático. Aproveitei a crise do regime para prender os dissidentes e promover um expurgo nas Forças Armadas, fazendo voltar o governo às minhas mãos, destituindo os ministros e dissolvendo o Conselho, numa tentativa de restituir a calma e a ordem à vida política do país. De nada adiantaram as manobras dos países do Sul e o cerco inexpressivo de seus governos, que pretendem intervir em nossos assuntos internos e auspiciar uma subversão cuja meta não é outra que a de acabar com a nossa liberdade, destruir nossa dignidade e anular nossos direitos de povo soberano. A crise está evoluindo para uma silenciosa guerra civil que me obriga a manter todas as forças em minhas mãos. Está esperando na porta. Transcorridos 8 meses de governo, a realidade se impõe sobre a ficção. Trovadinha aí, olha aí. Todo o mecanismo partidário que acionava a estrutura de farsa surgida em dezembro desmonta-se sozinho. É sexta-feira, meia-noite, né? Horário. Desmonta-se sozinho após 200 dias de crises internas e uma sucessão de golpes palacianos. A precipitação dos fatos nos levará ao caos se não tomarmos medidas que ponham fim a essa baderna marcial. Pretendiam transformar este celeste império num bordel totalitário. A revolução não é monopólio dos revolucionários. E não pensem que só vocês terão mobilidade de ação. O exército, sob a liderança do meu governo, luta heroicamente apoiado pelas forças do povo. Acho que esta seria uma boa manhã para uma revolução, se houvesse metralhadoras em lugar de bandeiras. Há muito tempo, os rebeldes vêm me instigando a violência. Mas digo solenemente ao povo que aqui não haverá violência. Meu governo, com o apoio do país e de suas instituições, cortará pela raiz toda tentativa de subverter a ordem. Esse tipo de extremismo seria fatal para o país. No momento em que esta organização revolucionária começar a agir, vulnerando os artigos estabelecidos na lei e comprometendo a segurança, a legislação será aplicada com todo rigor, instituídos os respectivos tribunais especiais de justiça. Precisamos estar prontos para usar das atribuições que a Constituição nos confere em defesa do regime legalmente constituído. A Guarda Nacional é falsa. Nunca esta minoria conseguirá destruir a coesão interna no meu governo.
Os extremistas e moderados permanecerão fiéis às minhas determinações. Eu me encarrego disso. Em todos os bairros da nossa cidade e províncias do meu país, surgem agitações, conflitos, desordens. Não há mais condições de manter a ordem a não ser pela força. Eu quero ordem. Vou atacá-los de todas as direções. É preciso ver, entender que com o agravamento da situação, eu cheguei à conclusão de que a luta armada é o único caminho. O que é que vocês querem? Eu agi de acordo com a minha consciência e assumo toda a responsabilidade dos meus atos. Eu escolho os meus amigos. É verdade, sim. Usem e vão continuar usando os mesmos meios do governo anterior. Proíbam as manifestações. Vocês pensam que descobriram a liberdade? Eu restaurei o respeito e o temor ao poder. Eu botei vocês novamente no mapa! Nosso trabalho apenas começou. Mesmo assim, há aqueles que consideram muito o nosso começo. Ou, em outras palavras, conclui-se com resignada amargura que a sucessão monótona e trágica das injustiças e opressões continuará por muito tempo. A única forma de neutralidade era pela aquisição de armas e a criação de um Estado superarmado. Por isso ampliei as despesas militares, mesmo que isso significasse um déficit orçamentário. E agora vocês me forçaram a usá-las, quando eu só queria o poder. Não se trata mais de ideologia, mas de temperamento. Claro que se trata. Todo mundo precisa de uma ideologia. A gente não pode arriscar ficar sem nada. Dominada pelo dinheiro, política sem oposição no duro. Todo mundo acaba virando situação. Quem que tá aí agora? Quem é uma ditadura aberta, dominada pelo capital estrangeiro e feita por um cara que só pensa no poder. Você acredita? Liberdade democrática? Liberdade democrática. Isso já acabou. Vocês românticos estão à espera de quem? Do homem da providência? Alguém tem que fazer alguma coisa nessa baderna. Eles vão me pegar de qualquer jeito, mas eu me arrisco. Não, você não passa de um oportunista. E você de um covarde. Você para salvar você mesmo. Cada um vai precisar do outro. E o que é que eles fazem? Vivem da crítica, das palavras, do traje. A falsidade está na cara deles. A gente reconhece esses caras em qualquer esquina. Eu conheço vocês. Na hora que eu precisar, ninguém me conhece. Pensa que eu não sei? Um de vocês me traiu. O que é que você está olhando? Fui eu, por acaso? Você quem disse. Mas isso tudo vai acabar de uma hora para outra sem ninguém saber. Eu sei quem são os agitadores. Me acusam de corrupto. Toda vez que um grupo se tornar poderoso demais, meu exército derrubará. Esse governo não vai aguentar mesmo. É questão de tempo, de quem resiste mais. A questão é quem age antes. Olhe para vocês, os pacifistas. Onde é que está a paz sem a vitória? Vocês não são nada. E a opinião pública? Onde é que você põe a opinião pública? E onde é que está o público para opinar? Quando houve, o que adiantou a opinião? Você está confundindo a relação natural entre os povos é de guerra. O tempo dos heróis já passou. Você não é o salvador? Se vira, salva pelo menos você mesmo. Quero ver. O mundo dos seus ideais. Serviu para o triunfo do massacre. Se a corrupção foi necessária para eles, a violência tem que ser para nós. Essa é uma causa que não pode ser traída, porque não há mais ninguém para sabe o que vai encontrar pela frente. Seu aliado de hoje pode ser seu inimigo amanhã. O que é que vocês fizeram? De que adiantou o nacionalismo de vocês? O que é que você fez? Para que obedecer todo se ninguém se mexeu? Para tudo vocês têm uma desculpa. Todos obedientes de serviço com uma multidão de covardes.
Pra Mas agora você acabou, como ninguém ficar serve aí duas causas ao bancando mesmo revolucionário. Quero ver você largar tudo e adiantou sair por 10 aí. Vai crianças pra salvar você os se outros, for ninguém vendido ficar no falando. Nada. Luta-se sozinho. Do nada não sai nada. Eu não vim para trazer a guerra, mas a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a guerra. É preciso prever a tragédia, a morte violenta. Só o sangue conta na vida dos povos. Eu não vim para trazer a guerra, mas a paz. Toda essa decantada fraternidade é conversa. Não serve para nada. Eu fui traído por todos. Até eles, os servidores da fé, despiram seus mantos de fidelidade. É preciso continuar a luta com a raiva do desespero, sem olhar para trás, sempre para frente, contra o adversário se defendendo passo a passo. Nem que cada parcela de solo se transforme num campo de batalha e que as populações se transformem em exércitos, que o único sentimento permitido seja o da vitória. Nós venceremos juntos ou desapareceremos juntos. Eu precisava da paz para minha obra. Sempre quis a paz. Mas impuseram-nos a guerra desde o princípio. Tive que reconstruir tudo. Combater as ideias estreitas. Os individualismos estúpidos. Quero a paz. E sou obrigado a manter essa guerra contínua com a eterna esperança de alcançá-la no fim. Fiz a guerra demasiado depressa e demasiado tarde. Tarde porque dei tempo a que vocês se preparassem para resistir aos ataques. Depressa porque não contei com os prazos necessários a que se preparasse uma geração de diplomatas e funcionários criados segundo meus objetivos, imbuídos de minha fé e meu ideal, capazes de executarem os meus planos. Me arrependo de não ter ido até o fim de minhas exigências. Embora o resultado de meus atos fosse a guerra, esta terra estava demasiado podre para apreciar a magnanimidade de um vencedor. Eu sou a ligação entre vocês e o mundo. A última chance desse país. Eu não cederei a pressões ou movimentos. Usarei a repressão toda vez que ela se fizer necessária. Não temo meus inimigos e não estou traindo o idealismo da paz. Nada tenho a me arrepender, nada me condenar. Não interessa que as coisas se repitam sob as minhas ordens. Adoto as mesmas medidas que tomaram contra mim. Fui obrigado a matar para me salvar. Depois me pegaram, me acusaram de agir contra o governo, mas eu venci! Desfrutei de todos esses anos, mas a precipitação que pus em tudo que fiz é que foi a minha fatalidade. Enquanto meus adversários, que prometiam a felicidade ao termo da revolução sem fim, podiam esperar. A única solução genuína para o que aconteceu repousa em um ataque em todos os níveis até se atingir as condições que promovam o desespero e a violência. O que está surgindo é uma insurreição. E uma insurreição não é mais que um detalhe da revolução. Estas forças desorganizadas não aguentam baixas. Vocês não têm disciplina. Pensam que desenvolver atividades de guerrilha, sabotagem, terrorismo, vão conseguir se esconder e fazer uma guerra sem batalhas. Mas não! Eu vou transformar esta guerra na guerra mais total e mais perfeita que o mundo já viu. No fim, eu vencerei! E o caminho dos vencidos será longo e ensanguentado por inúmeros martírios. Meus exércitos executam as ordens sem nunca dar um passo atrás. Elaborem as táticas revolucionárias que quiserem, mas enquanto isso, meus
os fatos desmentiram as suas intenções. A crueldade dos moralistas é que lhe deram a consciência tranquila. E é assim que pensa agir com justiça. Cada suspeito vai ser perseguido. Cada ideia vai ser invertida. Não darei oportunidade de compreender. Exijo aceitação. Sei o que estou fazendo e não tomei o poder com a intenção de largá-lo. Vocês estão destruindo vossa herança. Não sobrará pedra sobre pedra. Este é o último século da razão. Nenhuma justiça é maior que a minha. Vou suprimir todas as publicações, dissolver todas as organizações, deportar todos os suspeitos. Vou acabar com essa anarquia da moral, dos idealismos. Quem são vocês? Um povo feito para obedecer, que obedece primeiro que aparece. Agora chegou a minha vez! Os cerros se gastam rapidamente. E quando menos se espera, um impulso modifica tudo. Outros virão depois de nós. Mais fortes. Mais hábeis. Imaginar um mundo novo é viver cada dia, em cada pensamento, em cada olhar, em cada passo, em cada gesto, matando e criando de novo, com a morte sempre um passo à frente. Não basta proclamar o futuro, é preciso agir como se o passado estivesse morto e o futuro não fosse possível. É impossível convencer as pessoas de que seus deuses, suas crenças, suas esperanças e temores não têm fundamento real. Penso a terra, a sua gente. Não há verdades a proclamar. Hoje temos a verdade, sólida e indiferente. E a sua hora não é um comício, mas a solidão final. Meus pensamentos gaguejam sempre que sou obrigado a reacender a chama. Às vezes não só com coragem, mas com desespero. Mas não há ninguém para dizer estas coisas por mim. Tanto tempo desprezado e oprimido. Estou deslumbrado pelo glorioso colapso do mundo. Toda a esperança de salvação escapou-me das mãos. Sopra sobre mim o vento do desastre e da morte. Nem suor, nem dinheiro, nem amor, nem a morte. Nada me impede o título de glória que ambiciono. Quando cada coisa vivida até o fim, não há morte, não há remorsos. Não há como fugir senão vivendo. Minha morte sempre foi superior à minha vida. Você acha que esta seria uma boa manhã para uma revolução se houvesse metralhadoras em lugar de bandeiras? Esta manhã seria esplêndida se a de ontem não tivesse sido um fracasso completo. Nós batizamos o futuro com nossas últimas lágrimas. Esta noite eu gostaria de pensar em certo homem. Um indivíduo sozinho. Um homem sem nome e sem pátria. Um homem que eu respeito porque não tem nada de comum com vocês.